Gente, boa noite. É muito bom fazer parte desse movimento. Eu entendo que a gente aprende mais quando a gente se dispõe a compartilhar o que já sabe. E a Marisete definiu muito bem. Eu, como, do mesmo jeito que ela, eu adoro estudar e já me aventurei até mesmo a compartilhar isso, formando outras pessoas que gostam tanto quanto eu da aromaterapia, e já estou colhendo os frutos. Eu já tenho visto alunas minhas que estão fazendo muito progresso, muito sucesso na área de biocosméticos, de massoterapia, de estética, então nem se fala, associando os óleos essenciais a essas técnicas que elas já dominam há tanto tempo. E o que a Marisete falou é real, eu venho de uma área totalmente diferente, a minha experiência com marketing de relacionamento é muito recente, mas é uma experiência muito boa. Primeiro, que eu tive a sorte de cair na equipe que vocês estão conhecendo. Marisete, Alci, todas as pessoas que estão junto com ela nessa equipe não medem esforços para dar para a gente, de verdade, o suporte que a gente precisa, tanto para explorar o negócio, quanto para aprender um pouco mais. Eu já fui colega de curso com Marisete, já fui aluna dela, e tenho o livro dela, e recomendo que vocês façam o curso dela. Ela é bastante objetiva e traz para a gente aquela base. É óbvio que, à medida que a gente vai conhecendo, essa paixão só multiplica e a gente vai querendo aprender mais. E são várias as vertentes da aromaterapia. Então, eu convido vocês a sim, se apaixonarem e continuarem aprendendo. Eu também não sabia nada de óleos essenciais. Há uns 4, 5 anos atrás, eu estava cursando acupuntura. Eu fiz curso de medicina chinesa, sou terapeuta holística e uma das minhas formações é a acupuntura. E na acupuntura eu conheci. E eu sou daquelas que tenho até vergonha de dizer, mas que quando a professora falou em óleos essenciais, eu fiquei apaixonada, achei maravilhoso. Ela apresentou os benefícios, né, bioquímicos do óleo, e eu insisti em perguntar, como uma biruta, mas e o cheiro? A gente bota uma essência para dar o cheirinho? Ela, não, o óleo essencial já tem um aroma. E isso custou a cair, mas quando eu entendi, quando eu conheci, aí acabou, a paixão foi assim, arrebatadora. Então, hoje eu me dedico, já me aposentei, eu era do serviço público, fui defensora pública durante 24 anos, e hoje eu sou aposentada e minha dedicação é exclusivamente em atender com aromaterapia, em estudar aromaterapia e formar cursos, né, dar aulas de aromaterapia. E hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco do que eu já aprendi sobre esse blend respiratório maravilhoso que é o Brief. Eu tenho certeza que quem já atua na área, já comercializa os óleos, ou já estuda os óleos, já recebeu alguma pergunta sobre como os óleos essenciais poderiam nos ajudar nesses momentos em que nós estamos atravessando uma pandemia, causada por uma virose bastante violenta. Então, o enfoque que eu vou dar nesse nosso bate-papo aqui é o poder antiviral dos óleos essenciais. Mesmo quem não trabalha ainda, com certeza é curioso nisso. Eu já recebi muitas perguntas a esse respeito. Então, já que a gente vai falar de antivirais, eu gostaria só de informar que as informações que eu estou compartilhando foram extraídas desse livro aqui, Óleos Essenciais Antivirais. Então, algumas informações que são mais técnicas, eu gosto sempre de situar, para que a gente entenda que tudo tem a sua referência e, quando a gente quer passar uma informação, ela deve ser séria e baseada em pesquisas. Nós temos muitas pesquisas hoje em dia que a gente pode se basear sobre a aromaterapia. Bom, nós vamos falar de vírus, né? Então, eu acho que é legal a gente fazer uma pequena... Deixa eu só tirar minha tela daqui, que ela está me atrapalhando. Pronto. A gente vai fazer uma pequena... Vamos nos situar nessa história. Quem são os vírus, né? Esses pequenos agentes causadores de doença, realmente muito pequenos. Se a gente olhar uma foto de comparação entre o tamanho de um vírus e uma célula, é uma distância absurda. Os vírus são muito pequenos, mas, apesar disso, eles não são capazes de se reproduzir sozinhos. Eles precisam utilizar o material genético de uma célula hospedeira
para que eles possam se multiplicar e se expandir pelo nosso corpo, continuando a espalhar a sua carga viral. Eu botei aqui uma imagem que representa bem o que os vírus fazem no nosso corpo. Quando eles conseguem penetrar, geralmente, principalmente esses que nós estamos atravessando, que vêm pela parte respiratória, quando ele penetra no nosso corpo, ele começa a procurar uma célula desavisada e invadi-la para, a partir do material genético dela, se multiplicar, explodir e continuar o trabalho procurando outras. O material genético do vírus, por sua vez, ele é protegido por um invólucro de proteínas, a gente vai falar disso de novo depois, e às vezes até por um envelope. Os vírus mais agressivos, eles são chamados de envelopados, eles têm mais resistência a serem destruídos pelo nosso organismo, porque a gente sabe que nós não estamos absolutamente à mercê de todo e qualquer micro-organismo. Nós temos o nosso sistema imunológico que vai fazer essa primeira função de barreira. Nós somos uma organização perfeita que, desde que estejamos com boa saúde, desde que tudo esteja funcionando da maneira como deve, nós temos um sistema que reconhece o que é do nosso organismo e o que é invasor, o que é estranho. E esse estranho vai ser alvo do ataque, que no nosso caso seria a defesa contra o agente invasor. Muitas vezes esse sistema demora ou ele está um pouco enfraquecido. E é por isso que a gente conta com outro sistema de defesa, que são as vacinas. O grande problema é que as vacinas, em relação aos vírus, elas nunca são tão atuais a ponto de combater aquilo que está acontecendo no momento. Eu tenho certeza que vocês já viram as informações de que a vacina de gripe, ela protege a gente da cepa do vírus do ano atrasado, do ano anterior, porque ela demora a ter condições de ser descoberta e preparada para nos imunizar. A outra vantagem das vacinas é que elas, mais rapidamente do que o nosso próprio sistema imunológico, elas criam uma memória nas células. Então, em geral, quando a gente é vacinado, quando acontece de ter de novo aquele micro-organismo nos atacando, a célula se lembra, né, o nosso sistema, em geral, se lembra e rapidamente recusa, né, não dá andamento àquela infecção. É muito comum a gente falar em vírus e bactérias, mas a diferença deles é bastante grande. Ambos são os principais causadores de infecção no nosso corpo. E com ambos acontece um fenômeno bastante interessante. Eles vão se multiplicando através das gerações, a quantidade de vezes que ele vai se multiplicando, ele também sofre mutação. E é essa mutação que representa maior perigo para nós, porque a finalidade dela é exatamente não ser neutralizado. Certamente vocês já ouviram falar das bactérias superresistentes, que já não tem mais antibiótico. Em poucos anos, estima-se que não haverá antibióticos que façam o combate a essas bactérias, porque elas são resistentes, exatamente porque aprenderam a resistir. Elas sofreram mutações para não serem neutralizados pelos antibióticos. Lembrando aqui que vírus não é curado, né? Uma virose não é curada com antibiótico. O antibiótico não tem ação contra vírus, ele apenas funciona contra bactérias. O que acontece nessas mutações? Eles vão exatamente ficando resistentes e capazes de sobreviver a toda e qualquer tentativa de luta, pelo menos as que a gente usa em termos de remédios alopáticos. E aí entra uma frase muito expressiva, muito marcante desse médico, autor daquele livro que eu falei no início, é um médico francês, que diz o seguinte: o papel dos óleos essenciais pode ser determinante para sustentar o sistema imunitário, eliminar os agentes virais, dando ao nosso organismo um aporte de energia e trazendo os elementos bioquímicos fatais aos intrusos patogênicos. Então, essa frase aqui já resume o que eu entendo sobre aromaterapia hoje em dia. Minha mente é muito científica, eu comecei muito apaixonada na questão bioquímica, em estudar os compostos. A gente sabe que de muitas plantas são feitas também remédios que a gente encontra na farmácia, mas nenhuma delas tem a capacidade de
completar o que a natureza nos oferece e que está integral numa gota de óleo essencial. Exatamente a parte energética, vibracional, se vocês preferirem, e os elementos bioquímicos. Então, uma gota de óleo essencial não traz só agentes bioquímicos, ela traz também toda a energia vital daquela planta de origem, tudo que a natureza já forneceu na quantidade certa para ser efetivo. Vamos descobrir, então, por que os óleos essenciais agem. Qual é a forma de ação deles? Eles têm uma bioquímica complexa. Quando a gente diz isso, é ótimo comparar exatamente com um medicamento fitoterápico, por exemplo. Numa planta, num óleo essencial extraído de uma planta, a gente vai achar várias moléculas ativas. Uma lavanda, por exemplo, é um dos óleos que mais tem compostos diferentes, são quase 300 ou até mais de 300. E essa complexidade, que às vezes encontra 80% de um determinado bioquímico e às vezes um tracinho de 0,03. Isso é que vai fazer a diferença, porque muitas vezes aquela pequena quantidade vai balancear e vai impedir que a gente tenha os efeitos negativos, ou a gente chama de efeitos colaterais de um remédio sintético. Outra coisa super importante é que no mesmo óleo de uma mesma planta, a composição dele vai sutilmente mudar de um ano para o outro. Isso vai depender das condições externas, por exemplo, do clima, da quantidade de chuva, da terra, de como ele foi colhido. E essa pequena mudança, ela é suficiente para, vamos assim, ludibriar, enganar os vírus e as bactérias, que não terão tempo de se mutar, né, de sofrer a mutação e se adaptar. E com isso, não vão ter condições de oferecer resistência. Isso é pesquisa científica, a gente está falando disso numa forma bastante constatada hoje em dia pelos laboratórios. E como será que os óleos agem sobre os vírus? Eles são tóxicos para esses micro-organismos patogênicos. Lembra que eu falei lá no início que alguns vírus têm um envelope? Isso é como se fosse uma capa de proteção do vírus para não ser atingido. E o efeito do óleo essencial muitas vezes começa exatamente lá, no mecanismo do vírus, interferindo nesse envelope, rasgando, arrebentando, matando o vírus por falta de proteção. Ele invade aquele corpo estranho. Ou ainda, ele pode afetar a habilidade do vírus de penetrar numa célula hospedeira. As nossas células também têm uma membrana que protege da entrada de corpos estranhos. O que às vezes acontece é que a gente está com o nosso sistema em baixa e as células estão enfraquecidas, o vírus vai penetrar lá dentro. Então, o óleo essencial faz isso de duas maneiras. Por ele ser também uma molécula muito pequena, ele penetra na célula sem resistência e de dentro para fora ele ajuda a combater esses mecanismos, todos os mecanismos de defesa dos vírus. Eles são capazes de destruir os micro-organismos, impedindo a sua proliferação, olha que legal, tanto nos organismos quanto no meio ambiente. Então, a gente sabe, é reconhecida a capacidade antiviral dos óleos na limpeza da nossa casa, por exemplo. Hoje em dia, uma das melhores maneiras de proteção é a gente manter as mãos limpas, manter as superfícies limpas, onde os vírus podem ficar por algum tempo, né, e se proliferar e esperar lá um desavisado colocar a mão e levar no olho, levar na boca. Então, se a gente mantém também, a partir da habilidade do óleo essencial, de impedir essa proliferação, ou seja, de manter o ambiente limpo, a gente está melhorando as nossas chances de prevenção. E no organismo, qual é a atuação? Não sei se vocês conhecem essa noção de terreno. Isso é muito usado na homeopatia. Diz-se que se o terreno, ou seja, o nosso organismo, o corpo, está bem protegido, bem alimentado, bem organizado, ele vai ter melhores condições de desenvolver o sistema imunológico e, com isso, combater os invasores. No nosso organismo, os óleos essenciais provocam exatamente essa mudança, promovendo, ora, uma ação calmante ou revigorante. Depende muito do óleo que você vai escolher para aquele momento. Tem dias que você está
exausto e precisa, por exemplo, dar uma inalada no hortelã-pimenta. Tem dia que você está ansioso, agitado, você pode usar a lavanda. E seja você muito agitado, ou seja você muito estafado, muito cansado, você está contribuindo para que o seu corpo funcione mal. E funcionando mal, você vai dar abertura para ser contaminado com vírus e bactérias. Então, no organismo, os óleos agem fortalecendo a ação do nosso sistema imunológico, ajudam as nossas células a adquirir resistência contra essa penetração viral. E o mais legal de tudo, a gente vai trabalhar influenciando a nossa mente, a nossa memória, porque eles reconhecidamente têm ação sobre nossas reações neurológicas e endócrinas. Então, mais do que nunca, a gente reconhece nos óleos essenciais aquelas substâncias naturais que vão dar uma contribuição para o nosso complexo. A gente não é só físico, a gente é, até para a própria Organização Mundial de Saúde, a definição de saúde não é não estar doente, é estar com um bem-estar físico, mental, emocional. Então, quanta coisa a gente pode conseguir num óleo essencial. Eu vou falar muito rapidamente, porque não é a ideia que a gente passar nenhuma coisa mais teórica, muito chata, mas é bom citar, até para que a gente possa se orientar na hora de escolher. Vamos citar aqui os grupos químicos que têm maior eficiência antiviral. São os grupos dos fenóis, que são óleos que, como o orégano, por exemplo, que é um pouco cáustico, como a canela, o cravo, então tem que ser usados com cuidado. Peles sensíveis, usar direto na língua não é aconselhável, porque eles têm uma característica de serem irritantes para a pele. Também são muito bons os monoterpenóis, aqui a gente tem alguns exemplos, e os éteres, ok? Vamos ficar só com essa informação. O que nos interessa olhar com um pouquinho mais de calma são os óleos, os nomes dos óleos essenciais que têm maior eficiência antiviral. Então, a gente tem aqui, entre outros, tá? Faltou até a melaleuca, que eu amo de paixão, mas eu peguei isso já mais organizadinho. Então, eu vou falar da canela, do cravo, do manjericão, do orégano, o tomilho, o eucalipto, a ravensara, que é uma planta exótica, o limão e o louro, por exemplo. São óleos que podem ser usados separadamente, que a maioria deles está naquela classificação que a gente acabou de ver, entre os fenóis, os monoterpenóis e os éteres, mas a gente conta com um plus da doTERRA, dessa empresa maravilhosa que a gente aprendeu a amar e respeitar por tudo aquilo que a Marisete já expôs na primeira, pelo compromisso social dela, pelo compromisso científico dela. Eu também tive a oportunidade de visitar as instalações e tivemos, assim, verdadeiras aulas, visitamos os laboratórios, as partes onde são colhidos os materiais, guardados para fazer os exames, para controle da qualidade, e sabemos que eles têm cientistas trabalhando, explorando o que é o conceito de sinergia, que significa que a soma vai ter um resultado ainda melhor do que cada parte isolada. Então, nesse exemplo aqui de óleos essenciais antivirais, a gente vai chegar ao brief, que é exatamente isso, uma sinergia, a gente às vezes chama de blend também, tem o mesmo significado, é uma mistura, um mix de óleos essenciais, que são óleos especialmente reunidos para nos ajudar no suporte do sistema respiratório. Eu, no início, estava conversando com as pessoas, a gente estava testando o áudio e falando que aqui na cidade onde eu moro, que é a Serra do Estado do Rio, é Teresópolis, interior do Estado do Rio, já está fazendo frio. E o outono é super complicado, porque as temperaturas nem são tão estáveis quanto no inverno. Às vezes você tem um dia ensolarado, depois esfria. Aqui eu tive oportunidade de pegar um solzinho de 20 minutos na parte da manhã, à tarde já tinha névoa, ainda estava um frio danado. E a gente sabe que em algumas partes da cidade já chegou a dar 12 graus. Então, o corpo precisa se esforçar ainda mais para manter o equilíbrio. A gente chama de homeostase, para manter aquele funcionamento e não deixar cair o nosso sistema imunológico. Nessas horas, é muito legal a gente contar com o suporte de um blend. E olha que legal, o
o blend brief, que é o respiratório, tem nada mais, nada menos do que todos esses óleos aqui. O louro, o eucalipto, o hortelã-pimenta, a melaleuca, o limão, o cardamomo e a ravensara também, é outra planta. Então, praticamente todos esses estão ali naquela relação de melhores óleos antivirais. E agora a gente conta com eles dentro de um único produto. As vantagens de usar o Brief são incríveis, são fantásticas. Aqui em casa eu tenho experiência pessoal com parentes, com vizinhos, mas principalmente com meu esposo, que tinha uma rinite alérgica que, assim, tem um bairro aqui que chama Alto, que é um pouco mais distante. Quando no Alto começava a fazer frio, o meu marido já estava com a rinite atacando, estava dormindo sentado, porque às vezes entupia o nariz, vivia com remédio de farmácia. Ele já tinha aquela mania de vai esfriar, vou comprar, só tenho 2, vou comprar mais uma caixa. Era uma loucura. Depois que a gente começou a usar o Brief no nosso difusor, na beira da cama dele, já fica lá preparado. Começou a refrescar, ele começa a usar. E aí, olha, as noites são tranquilas. Faz mais de 1 ano e meio que a gente não usa nenhum remédio para essa função dele. Isso porque, olha, o blend respiratório ajuda a manter as vias aéreas livres e a respiração fácil. Então, nada de nariz entupido, nada de nariz escorrendo, vai realmente fazer funcionar todo o seu aparelho respiratório. E a gente pode usar ele de maneiras as melhores possíveis. Uma vez eu ia sair para uma aula e eu estava resfriada. E eu não queria sair cheirando, nem levar para lá, porque às vezes incomoda colegas, enfim, uma sala grande. Eu passei na parte inferior, na sola dos pés. E quando eu cheguei na faculdade, eu já não tinha mais aquele sintoma de incômodo. É fantástico. Então, você pode usar ele aplicando no peito, nas costas, uma massagem gostosa. Na parte inferior dos pés, ele vai rapidamente atingir a sua corrente sanguínea e te dar aquele alívio. É impressionante. Também pode ser usado direto no frasco. Às vezes, a gente não tem nada que possa socorrer, não pode fazer massagem. Vamos lá, é só abrir o frasquinho, cheirar, ou pingar uma gotinha na palma da mão, fazer uma fricção e fazer aquela célebre conchinha em volta do nariz, que você vai conseguir absorver todos os benefícios. E, como eu já tinha falado, excelente efeito dele é para ser usado no difusor à noite. Ele acalma, ele promove um sono repousante e, na minha experiência, ele faz até o marido parar de roncar. É uma noite bem tranquila, vocês podem acreditar. Mas, como todo óleo essencial, e não seria diferente nas sinergias, né, nós vamos encontrar muito mais do que o suporte físico. Eu, ultimamente, tenho me dedicado a estudar e já preparei até um curso de aromaterapia vibracional. Quem tiver interesse pode até dar uma olhada, já tem e-book gratuito para vocês terem o primeiro contato com essa outra vertente, esse outro olhar da aromaterapia, que é recuperar da natureza, né? Esse presente completo que é um óleo essencial, recuperar a energia vital que ele carrega, que ele traz para a gente. Então, a parte vibracional do óleo nos completa, nos dá suporte emocional, e aqui eu vou citar alguns que estão no livro da Marisete, que são maravilhosos, é uma referência maravilhosa para a gente entender como a gente pode se socorrer do óleo essencial para um suporte emocional. Quando a gente tem um sintoma físico, muitas vezes reflete exatamente um estado emocional. Na minha formação de medicina chinesa, a gente entende que o pulmão, por exemplo, é um órgão ligado ao elemento metal e que traz como característica a emoção da tristeza. Então, a gente, às vezes, está muito ressentido, muito fechado, muito triste, e isso vai se refletir no nosso físico, no nosso organismo. A gente vai estar mais debilitado, e a gente, sem respirar bem, a gente não está trazendo oxigênio suficiente para as nossas células, tudo vai ficar mais difícil, a gente vai ficar mais cansado. Então, é preciso que a gente também pense em trazer suporte emocional quando o nosso físico reclama. Olha, o que eu falei, quando os pulmões e as vias aéreas ficam restritas, a gente fica impedido de liberar o ar e as emoções. Então, a relação entre emoções e órgãos é uma via de mão dupla.
quando uma emoção, por exemplo, da tristeza me invade, eu sacrifico o meu coração. E, ao mesmo tempo, quando o meu órgão físico está sofrendo, eu também fico mais cansado, mais debilitado, mais desanimado. Então, é uma via de mão dupla. Eu tratando uma coisa, eu estou ajudando a outra a melhorar. O blend respiratório tem o poder de encorajar a gente a liberar a dor e a tristeza e trocar, receber amor e a cura genuína. Encoraja a gente a deixar ir, que é o ato de expirar, e receber, que é o ato de inspirar. Quantas vezes a gente fica só no, aquela respiraçãozinha curta, pequena, sem aquele suspiro gostoso, aquela liberação, porque a gente está, na verdade, preso emocionalmente. E não demora que essa emoção vai acabar se refletindo no nosso corpo. Então, olha que benção a gente pode contar com essas duas formas de ajuda. Essa é a mensagem que eu tinha para deixar para vocês. Eu adoro essa frase, é uma frase que é atribuída ao Aristóteles, um sábio da antiguidade, de que, vou ler para vocês, a sua missão está onde se cruzam os seus talentos e as necessidades do mundo. Nunca o mundo precisou tanto que a gente tenha essa palavra de acolhida, essa palavra de ajuda, de oferecer um olhar atento para a necessidade do outro. E se você se identifica, então, com isso, faça disso seu talento, faça disso uma oportunidade de realmente descobrir, cumprir a sua missão aqui nessa existência. Obrigada.